Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje eu amanheci pensando muito, mas muito mesmo, nas relações dos, das crianças com TEA, TOD, TDAH, com os seus familiares. Não somente com os seus pais, mas especificadamente com seus avós, com os seus tios, primos. Como que funciona? Como fazer para ter esse relacionamento mais tranquilo, que a criança se sinta à vontade, não se sinta pressionada, não tenha nenhum tipo de crise, não fique nervoso. A gente tem que ter muita paciência e a gente precisa sim, nós precisamos conhecer, ter conhecimento. Existe na literatura muito, mas muitos livros, muita informação científica sobre psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Eles fizeram um trabalho muito intenso a respeito disso, então a gente consegue encontrar literatura a respeito. Existe também palestras, livros à disposição. Na internet a gente consegue. Mas e no dia a dia? Como? Bom, eu particularmente, eu peço a Deus sabedoria. Eu peço muito a Deus sabedoria para lidar com as situações, com muitas vezes um enfrentamento que a criança às vezes está num momento dele particular e é singular, é o momento dele. Não precisa, muitas vezes, que a gente esteja, é, sabe, ali trocando nada. Não, tem momentos que não necessita troca, porque é o momento da criança. E a gente precisa saber perceber, ter a sensibilidade de perceber qual é o momento da criança e qual o momento que a gente pode chegar. Por quê? Porque ele se sente de uma certa forma, invadido no seu espaço, no seu momento. Por isso, é importante a gente se informar. E como lidar com a criança com TOD, que não é 24 horas assim. São algumas explosões e por alguns motivos. Vez ou outra eu coloco nos stories alguns. Tem um médico específico que agora, me desculpe, eu esqueci o nome, mas ele fala muito sobre os autistas. Os autistas eles têm uma sensibilidade tão intensa que o cheiro, o perfume, muitas vezes interfere no bem-estar dele, o cheiro da comida, as sensações, se nós estamos bem ou não, eles têm uma percepção quase, eu acho que até extrasensorial. E por isso eles se sentem muitas vezes. É, é como se a gente atravessasse é, a, a, atravessasse aquele ponto em que ele fala assim, não, aqui não. Não é que a criança vai dizer, não, aqui não. Mas é porque a gente tem que perceber em que momento se aproximar, em que momento deixá-lo não totalmente sozinho, mas ele é a sós com o seu brinquedo, com o seu jogo, com o seu desenho, com aquilo que está naquele momento dando a ele efetivamente uma calma, uma tranquilidade. Esse é um assunto que é, eu preciso muito aprender. E estou compartilhando porque acredito muito que muitas pessoas não entendem que
essas crianças, elas precisam do espaço, precisam do respeito, e que muitas vezes os seus momentos de nervoso parece um descontrole, mas tem motivos. Então eu estou falando como avó, o quanto eu preciso respeitar e perceber, porque às vezes a gente acha assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que ele está precisando de água? Será que ele quer beber uma aguinha, quer tomar um suco, quer comer alguma coisa? Nós avós somos assim, né? Tio, tia, mas às vezes ele quer aquele momento. As crianças querem só estar ali, vendo um joguinho, fazendo um desenho, essas coisas. E a gente precisa ter sensibilidade, buscar essa sensibilidade para que a gente entenda qual é o momento de se achegar à criança e qual é o momento de deixá-la ali, tendo, curtindo o seu momento. E isso é muito importante. Num dia, a criança, ela tem variações de humor. E muitas vezes ela pode se sentir, depois de algum tipo de aborrecimento, ela pode se sentir culpada por algo que ela não tem culpa. Porque nós sabemos que a criança não tem culpa. Que nós temos, nós temos por obrigação de entender. E por conta da ignorância, muito tempo atrás, as crianças que tinham problemas eram tratadas de uma forma muito terrível. A exclusão, a rejeição, é uma coisa que, né, até nem é bom lembrar. Então vamos, a partir de agora, o que fazer, como tratar, ter amor, cultivar o amor. Então, no dia de ontem, foi mais um dia para mim em que eu percebi que, por mais que eu queira ter uma participação ali efetiva, tá do lado, colada, não é assim que às vezes a criança quer. Às vezes a criança quer descolar da gente, né? Então a gente não pode causar de forma nenhuma nenhum mal-estar à criança, deixá-lo se sentir bem. Eles têm as tarefas, fazer com que ele sinta prazer em fazer as tarefas. Como conseguir isso? Isso aí é um desafio para mim. Então eu vou, mais uma vez, fazer o exercício que eu particularmente, eu peço muito a Deus sabedoria para lidar com a situação, e também procuro ler sobre o assunto, converso sobre e busco o que fazer. Porque a criança não pode ficar totalmente sem fazer as suas atividades. Ela precisa, sim, fazer as atividades. Então, o que fazer para tornar essas atividades prazerosas, né? Incluir isso no dia, neste dia, que ela sinta vontade, não pressionada, mas com vontade, sem moeda de troca. Que ela perceba que aquilo ali vai ser prazeroso, vai ser uma coisa que vai enriquecê-la, apesar de que as crianças, elas têm um grau mais elevado digamos, eles sabem muita coisa. Então eles acham que algumas coisas, aquilo ali eu já sei, por que eu vou fazer mais uma vez? Mas a gente tem que saber dizer a eles que é preciso, que deveres e direitos, e os deveres devem ser cumpridos. Eu estou aprendendo e estou compartilhando com vocês porque, sim, é importante, é importante. É um universo vasto, tá? É um universo vasto e
é muito bom que as pessoas entendam que o amor não pode ser somente aqui, ó, eu te amo. Não. É exercitar esse amor juntamente com a criança, é fa fazer uma ligação. Como você está? É participar juntamente com a criança, ou com o jovem, ou com o adulto, porque é assim, a vida é assim, né? Então, que hoje seja um dia edificante para todos nós. Um forte abraço, muita fé em Deus, e nós vamos triunfantes seguindo um caminho que tem sido iluminado, sim, por novos entendimentos, por conhecimento, por exercícios e, acima de tudo, por amor. Tudo de bom para vocês.